Os bolsonaristas estão fulos da vida com Bolsonaro depois daquela live broxante de ontem. Assim como tudo que vem de Bolsonaro é broxante. Mas eles começaram a xingar o Bolsonaro, chamando-o de covarde e falando que ele está com medo de ser preso, por isso fugiu para os Estados Unidos. Nós podemos estar diante do fim da imagem do mito Bolsonaro. Só que se o Bolsonaro acha que ele está protegido nos Estados Unidos, ele não está, porque aqui no Brasil, Carluxo continua exposto. E você sabe que Carluxo preso assusta Bolsonaro. Na sua opinião, esse é o fim da imagem do Bolsonaro mito? E você acha que a fuga dele o protege ou não necessariamente? Deixe o seu like se você gosta de ver bolsonarista hostilizando Bolsonaro e, claro, se inscreva no canal. E essa fúria, pessoal, começou assim que o pronunciamento do Bolsonaro foi finalizado, ou no meio do pronunciamento, os grupos bolsonaristas começaram a ter uma enxurrada de mensagens de desaprovação, porque eles ficaram frustrados com aquela live de Bolsonaro. Bolsonaro todo chororô, todo melancólico, só faltou colocar ali a música do Ré menor, do Requiem em Ré menor do Mozart ao fundo. Mas claro que isso não poderia acontecer porque Bolsonaro e Mozart ele iria macular toda a nobre e grandiosa trajetória e carreira de compositor do Mozart. Mas a live foi assim humilhante, o Bolsonaro só faltou implorar para não ser preso. Link aqui no card. Mas essa frustração, eu comentei a live, link aqui no card. Mas essa frustração dos bolsonaristas já era esperado. Porque o Bolsonaro nunca poderia fazer aquele, ou cumprir, ou atender aqueles anseios dos bolsonaristas. Como golpe, intervenção, isso nunca poderia acontecer. Então essa frustração, ela era inevitável. Talvez o tom que foi colocado no Bolsonaro acabou pegando os bolsonaristas, porque ele passou uma imagem de fraqueza. Nada daquela imagem forte, poderosa e viril que os bolsonaristas tanto admiravam em Bolsonaro. Ele se mostrou um líder fraco, melancólico e covarde. Tanto é que algumas mensagens em grupos bolsonaristas, e eu vou ler as mensagens aqui para vocês, e eu quero que vocês coloquem nos comentários qual a melhor mensagem, qual a mensagem que você mais curtiu dessas desaprovações com Bolsonaro. Todas essas mensagens foram obtidas pela Folha de São Paulo em grupos que ela está presente de bolsonaristas. Então as mensagens foram o seguinte: tudo em vão. Será que já era então? Foi tudo em vão. Mito deu de coitado. Essa aqui é pior, mito deu de coitado. Do jeito que está falando, não sei não, hein? Aqui em casa, todos decepcionados. Ele está sozinho. As Forças Armadas arregaram. E outro falou o seguinte: assistindo a essa live, chego a desacreditar. Ficar 2 meses na rua, com idosos e crianças, e eles simplesmente ir embora. E várias outras mensagens, mais ou menos nessa linha, falando que o Bolsonaro ele vai ser preso, tá com medo, coisas do tipo. Mas qual dessas mensagens você mais gostou? Você vai colocar nos comentários. E vendo essa decepção do bolsonarismo, eu vejo que é o fim do mito Bolsonaro. Porque o Bolsonaro ele chegou até a presidência da República sendo um expoente de uma parcela da população considerável, que é a parcela dos fracassados. Eu sempre falei para vocês aqui no canal que o bolsonarismo ou o bolsonarista é um fracassado em essência. O bolsonarismo é um movimento de fracassados. E quando eu falo fracassado, não é você ter um fracasso na sua vida, um insucesso, porque todos nós temos um. Mas o fracassado é aquele que não consegue superar o fracasso. Ele fica remoendo, ele fica com ressentimento por conta daquele episódio na vida que ele não conseguiu superar. Por isso que ele quer acabar com tudo que tá aí, tudo não presta. E o Bolsonaro ele é o rei do fracassado, porque ele não conseguiu superar o insucesso que ele teve no período que ele foi militar. E tantos outros insucessos na vida. Ele é ressentimento puro. Só que para os bolsonaristas, essa imagem do forte, do viril, daquele que não se abaixa, do vencedor, mesmo sendo um fracassado, era muito forte. Só que ao fugir para os Estados Unidos, o Bolsonaro demonstrou a sua fraqueza. Demonstrou que ele não tem o poder, não tem a masculinidade, ou muito menos a virilidade, que ele tanto quis propagar e que os bolsonaristas tanto acreditaram. Por isso que ele falava, eu não sou broxa. E quando você falava aqui no canal que o Bolsonaro era broxa, os bolsonaristas ficavam loucos, porque isso afetava em cheio a percepção e a imagem que eles mesmos tinham do mito. E mesmo que as teorias da conspiração surjam e acabem aparecendo para tentar justificar a fuga do Bolsonaro para os Estados Unidos, com o tempo, pessoal, todas essas teorias vão acabar perdendo força, como já estão perdendo. E assim, dúvidas a respeito da fuga de Bolsonaro e do comportamento do próprio presidente vão acabar surgindo.
porque já existem especulações que vão pegar os bolsonaristas a respeito de um acordo de Bolsonaro com o STF para não ser preso. Na sua opinião, esse é o fim do mito Bolsonaro? Restando somente um homem fracassado? Você acha que o Bolsonaro é um fracassado? Coloque nos comentários e se inscreva no canal. Lá para meados de novembro, surgiu essa história a respeito do acordo que Bolsonaro havia feito com o STF. Eu fiz vídeo também à época, link aqui no card. Quem trouxe essa informação foi um site que nós podemos chamar de fonte secundária, que é o Bastidor. Eu não levo muito em consideração o que eles falam aqui, então sempre quando eu trago uma notícia deles, eu faço uma ressalva. Mas eles disseram que havia um acordo do Bolsonaro com o STF para que o Bolsonaro ficasse em silêncio e não incentivasse mais os seus manifestantes que estavam ali na porta dos quartéis. Em troca, o Bolsonaro poderia ter algum tipo de garantia jurídica. Se é verdade, eu não sei, mas também não importa muito se é ou não verdade. Porque, como o gado bolsonarista é adepto a teorias da conspiração, se essa história chegar até os bolsonaristas e ela já chegou, então não é uma questão de chegar ou não, mas sim uma questão de ganhar força. Eu estou fazendo assim porque tem um mosquitinho aqui, tá? Então parece que eu estou falando com a mão, mas não. Eu estou só espantando o mosquito, tentando ser discreto, mas ao ter contado para vocês, acabou toda a descrição. Mas é que eu estou muito cheiroso, então todo mundo quer sentir a minha pele. Mas voltando para cá. A questão é se essa história do acordo vai pegar tração, ou seja, força, entre os grupos bolsonaristas. Porque se de fato ela pegar força, aí pessoal, já era para o Bolsonaro, porque vai mostrar que ele abaixou a cabeça justamente para o STF. Vai mostrar que o Bolsonaro ele se curvou diante do Alexandre de Moraes, que é o principal inimigo dos bolsonaristas. Quase que eu pego aqui o mosquito. Ah, vocês viram agora, hein, que eu vi. Que é o grande inimigo do bolsonarismo. Porque o Alexandre de Moraes, ele é um cerceador da liberdade, que talvez seja o bem mais precioso para esse grupo. E se você começar a olhar os números do bolsonarismo, que foi trazido pela Folha de São Paulo, são números expressivos. Se bem que se você está acompanhando o canal, você não ficou surpreso com os números. Porque mostrou que 25% da população brasileira se declara bolsonarista. E outros 7% se colocam, olha, agora ele quer aparecer mesmo na tela, se colocam como sendo próximos ao bolsonarismo. Então se você soma 25 com 7, você chega ali aos 30%, que é o número que sempre ponderou entre os foi predominante entre os bolsonaristas. Então perceba que, mesmo com a derrota de Bolsonaro e com a campanha toda, os números não aumentaram e nem abaixaram. Bolsonaro tem 30% de bolsonaristas, ou a população brasileira corresponde a 30% de bolsonaristas. Um ativo político muito poderoso, que Bolsonaro está abrindo mão. Porque sem uma liderança, esses números eles vão se dispersar. E essa é uma questão que os aliados de Bolsonaro estavam receosos, com esse vácuo político que o silêncio de Bolsonaro deixa. Essa fuga do Bolsonaro para a porta dos fundos, pela porta dos fundos, abre um espaço. Quem que vai liderar toda essa grande quantidade de bolsonaristas no Brasil? Não tem. Vai haver uma briga por espólio, isso é normal. E nós já falamos sobre esse receio dos aliados de Bolsonaro, link aqui no card também para que você possa acompanhar. Os aliados de Bolsonaro estão preocupados com as pretensões políticas para 2024 e 2026. Porque se não tem Bolsonaro, quem que vai unificar toda essa massa da população? Os votos estão em risco e eles podem ser completamente dispersados. E quem está em risco também é o próprio Bolsonaro. Porque se ele está fugindo para os Estados Unidos, acreditando que a distância geográfica vai impedir que a justiça o pegue, ele está completamente enganado. Não existe proteção para Bolsonaro nos Estados Unidos. Pelo menos para ele até pode estar seguro. Mas os filhos vão continuar aqui no Brasil, principalmente o Carlos Bolsonaro. O Carlúcio, que você bem sabe, o Ministério Público está esfregando as mãos para pegá-lo. Link aqui no card. Então mesmo que o Bolsonaro esteja nos Estados Unidos, Carlúcio permanecerá aqui no Brasil e exposto perante a justiça. Porque Carlos não tem foro privilegiado. E a única chance do Carlos é que ele fuja para os Estados Unidos junto com o Bolsonaro. Mas eu não acho que isso irá acontecer. Então mesmo que o Bolsonaro esteja ele protegido, o filho tão querido continuará exposto aqui. Então essa fuga não protege tanto assim Bolsonaro como ele ou como nós estávamos imaginando.